espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 24 de outubro de 2021. Eu quero ler com você Mateus capítulo 13. E eu vou ler a partir do verso 19 e vou até o 23. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Palavra do Senhor para nós. Tudo isso que acontece, né, na parábola do semeador acontece na nossa alma, acontece nas nossas emoções. E o autoconhecimento é justamente quando você olha para dentro de você e procura entender o que é que acontece. Você não pode viver a vida deixando as suas emoções fluírem de qualquer maneira. E também não adianta tentar tapar o sol com a peneira, também não adianta você resistir sem saber contra o que você está lutando. E aqui nessa porção, a gente tem uma aula de como é que as coisas funcionam aqui dentro. Olha, existe a possibilidade de você ouvir e porque não procurou entender, não compreendeu, você simplesmente perde aquilo que foi semeado. E aí o primeiro rompante precisa ser: será que eu estou discernindo aquilo que eu tenho ouvido? Existem pessoas que basta ouvirem por um lado para simplesmente falarem e reproduzirem aquilo que ouviram do outro. Eu ouço e eu preciso discernir aquilo que eu ouço. Porque tudo aquilo que alguém fala para mim, tudo aquilo que alguém faz para mim, contra mim, a meu favor, é uma semeadura. E eu só vou
ser favorecido por essa semeadura se eu a discernir. Porque se eu não discernir, o que, que vai acontecer? Aquilo se perde. Quantos conselhos você recebeu e não atendeu porque você não discerniu? Então a alma daquele que crê em Jesus se volta sempre para pedir, clamar por discernimento, porque a todo momento estamos ouvindo coisas. Vozes vão falando, e se a gente não discernir, podemos perder uma boa semente que poderia estar dando fruto. Quantos conselhos estão sendo dados e você não está percebendo? Quantas vezes Deus falou com você por intermédio de situações e pessoas e você simplesmente não compreendeu? E é sempre possível a gente resgatar em algum nível aquilo que falou-se e a gente não se apropriou naquele momento, mas é aquela pessoa que tem já a característica de refletir. Eu ouvi isso, mas isso procede? Eu ouvi isso. Isso é uma semente que deve permanecer no meu coração? Então essa é uma possibilidade. Há uma outra possibilidade. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Sabe qual é um grande, eu vou descrever aqui um grande problema do nosso tempo? É a busca incessante por alegrias de pouca duração. Nos tornamos tão superficiais que vamos em busca mesmo de alegrias que nos levem lá no alto, mas que não nos mantêm lá. Essa busca incessante por dopamina está fazendo as pessoas ficarem cada vez pior. A gente vai degradando o nosso corpo emocional de uma tal maneira que não percebemos que a nossa busca já não é nem para subir muito, mas é para ficar ali no meio. Quando a gente mora num lugar mais rural, como eu moro, a gente descobre que tem muita coisa na cidade que é uma tremenda ilusão. A pessoa diz assim, eu moro aqui na cidade, eu moro perto de tudo. E às vezes está tão longe de si mesma. Ela nem sempre discerne que o que ela tem não são possibilidades, mas são distrações imensas. Muita coisa para distrair, a ponto de você não conseguir parar para ler o livro que tem que ler, não consegue ficar em silêncio, não consegue ficar 20 minutos sem o aparelho de celular. Por quê? Porque nos tornamos uma máquina de consumir essas alegrias de curta duração. Mas o texto está dizendo o seguinte, olha, existe a possibilidade de você, não tendo raiz, simplesmente a semeadura se perder. Existem pessoas que são de curta duração, então você não consegue ter uma conversa profunda com elas, porque elas logo se distraem. Você percebe que a atenção delas se perde com muita facilidade, porque, sabe, aquela coisa da música alta e todo mundo, ninguém se entende, ninguém fala, muita gente vive nessa agitação constantemente. Se torna até muito ativista, faz muita coisa, mas produz muito pouco com aquilo que faz. Existe a possibilidade de uma semeadura que você recebe com alegria, mas não entende que aquilo não tem profundidade. É aquela pessoa que procura pelo culto mais animado que existe, pela proposta mais efusiva de agitação, mas que não percebe que aquilo não produz nada. Eu acho tão engraçado que muitas pessoas que eu conheço, que até mesmo receberam profecias em espaços religiosos, elas depois
nem se recordam daquilo que elas ouviram. Elas sabem que no momento foi muito bom, elas choraram, elas sentiram algo. Não há nada contra isso, contanto que isso seja uma semeadura com profundidade e não apenas a busca por alguma coisa. E é uma loucura, porque se torna um círculo vicioso, porque você não está bem, procura por uma alegria forte, algo que possa te impactar. E aí depois que você é impactado por aquela alegria, aquilo vai embora. E aí você já está pior do que quando você entrou nesse círculo e você está querendo mais alegria, mas não é nem para chegar tão longe, mas é para tentar tapar, não é chegar no nível mínimo. E as pessoas simples e as pessoas que não estão em busca disso já têm essa alegria. Eu não espero que o final de semana seja uma coisa absurdamente. Não, é estar com a família, talvez com alguns amigos, não muitos, possivelmente. Comer com simplicidade, o máximo saudável possível, rir das coisas simples. Não é? Nós somos graçados, marcados por um tédio muito grande porque perdemos o carinho, o respeito, a reverência pela simplicidade da vida. Tem que ser o melhor carro, tem que ser o melhor restaurante, tem que ser a melhor casa, tem que ser no melhor lugar, tem que ser... E começamos a eleger uma série de entraves para que essa simplicidade flua em nós e nos leve a essa produção maravilhosa que a gente vê no verso 23. A pouca duração também é interessante porque ele fala aqui de ofensa, não é? É aquela pessoa que quando ouve se ofende. Você conhece alguém assim que tudo que você fala a pessoa se ofende. Ela leva para o pessoal profundamente, de modo que ela perde a oportunidade de interagir com as coisas, porque tudo parece que está marcado. Ela se torna uma pessoa com mania de perseguição. Ela acha que tudo é contra ela. Ela acha que se ela deu uma topada na quina, ela é a pessoa mais angustiada do mundo, fica pelos cantos a chorar, achando que nada presta. Agora, tem uma terceira possibilidade, no 22. O que foi semeado entre espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Às vezes a gente não percebe, mas já foi cooptado. A gente por vezes não percebe, mas a gente sufoca o que acontece. Às vezes a gente sufoca. Uma pessoa pode dizer que ama a outra, mas se ela for ciumenta, aquele ciúme vai sufocar o amor. Uma pessoa pode amar a outra, mas o egoísmo dela sufoca qualquer tentativa de amor que ela diga ter. O que é que tem sufocado o seu amor? Você vai amar, e o que é que te sufoca? Existem pessoas que têm medo de amar, então elas até querem amar, elas até amam dentro de si mesmas, mas elas têm medo de expressar isso porque elas temem perder o controle e ficarem na mão de outras, porque para você dizer eu te amo tem que ser muito corajoso. Porque há muitas pessoas, a impressão que se dá é que quando a gente diz que ama, a pessoa entende que pode nos controlar, que pode talvez abusar de nós. Então dizer eu te amo é uma liberação de palavras muito séria, porque está envolvendo ali você se torna vulnerável quando diz amar. E se tiver alguma coisa sufocando essa semeadura, ela se torna infrutífera. Então, até aqui falamos sobre coisas que podem estar fazendo com que a gente não produza o fruto que deseja, não é? Mas eu deixei aqui para o final algo que eu quero que marque a tua vida, o teu dia hoje. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, 60 e outro 30. Tenha cuidado com uma coisa. Existem pessoas que podem produzir mais,
mas se acomodam e produzem menos. Existem áreas da nossa vida que nós vamos produzir a 100. E se estivermos produzindo a 80, estaremos produzindo mais do que a maioria, mas menos do que nós estaríamos propostos a frutificar, tendo em vista a semeadura feita. Existem áreas que você não vai frutificar tanto quanto talvez outras pessoas. Não se compare. Por quê? Porque às vezes você já está frutificando muito dentro do que foi semeado em você. Então cuidado, porque às vezes você tem uma expectativa em relação à semeadura maior do que o que ela precisa ter. Então precisamos controlar se estamos acomodados ou se estamos esperando muito e nos tornando exigentes demais conosco. Cuidado. Se você se exigir muito, você vai ferir essa produção, essa semeadura em você. Se você se exigir menos, você vai estar aquém daquilo que Deus quer para você. Em todas as áreas da sua vida, eu creio que você vai frutificar. É importante a gente perceber essas nuances, esses detalhes, porque nesse cuidado há um crescimento, há uma edificação, e eu desejo isso para a sua vida. Vamos orar, Pai? Eu quero colocar diante do Senhor os nossos corações, te pedindo que o Senhor possa lavrar a terra do nosso coração, de modo que frutifiquemos segundo a tua vontade, segundo o teu santo propósito. Ah, Senhor, que a gente não fique por aí sedento por alegrias passageiras. Ó Senhor, que nada possa sufocar o teu amor em nós, que a gente se sinta amado. Ó Pai, nós dependemos do teu amor, que a gente possa ser capaz de enxergar o teu amor e com isso descansarmos. Ah, Senhor, pode estar sendo difícil para tantos dos meus irmãos e eu, Pai, desejo muito que a semente não se perca. Ó Pai, que a gente não fique distraído, que a gente não fique a sufocar a semeadura feita. Ó Pai, que a gente não tenha apenas uma curta duração que não deixe as coisas se aprofundarem em nós, mas que possamos ser mais profundos no Evangelho. Que não sejamos ingênuos, que não fiquemos apegados a manias de perseguição, mas possamos nos envolver com a Tua Palavra, descansar nela, levar uma vida simples, de uma alegria, de um gozo indizível, ao celebrarmos a Tua glória, Senhor, inaudita. Ó Pai, vem morar no nosso coração e conduzir nossas emoções para que elas não perturbem a semeadura que o Espírito Santo vem realizando na nossa vida. É o que desejamos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Glória a Deus, que tempo gostoso passar aqui com os irmãos, esse início de domingo. Marcinha, Lu, Adelaide, Gabriel, Mariana, Adilson, Deus abençoe muito. Sônia Pina, Juliana Pina, quero mandar um beijão aí também para a Ariane. A Alessandra, minha querida professora. Ontem eu já estava estudando quantos quilômetros daqui de casa até a sua casa. Já estou estudando isso aqui porque a gente aqui já está com muita saudade, não é? E vamos resolver isso. Deus abençoe muito. A Daniela está por aí também. Irmãos, às vezes a gente encontra pessoas na rua e pergunta assim, vocês ainda estão fazendo as lives? Muita gente não é notificada. Se é o seu caso, não deixe de comentar aí em privado, ou até mesmo nos comentários aí, porque a Daniela vai te ajudar nisso para poder você ser notificado. A gente está tentando pensar uma estratégia justamente para notificar mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que já costumam assistir, que aí ficam sem saber porque não são notificadas das nossas transmissões. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Hoje é um dia alegre porque eu tenho mais oportunidade de estar com os irmãos. Às 9 agora a gente dá continuidade ao estudo do Apocalipse com o propósito de conhecermos, termos do Senhor a revelação de quem é o Senhor Jesus. E às 20 novamente, o Domingo do Espírito Santo, a gente permitindo, disponibilizando nosso coração para ser administrado pelo Espírito Santo para ter uma semana gloriosa, uma semana abençoada pelo Senhor. Tá bom, gente? Um beijão. Amo vocês. Digo isso
sem pestanejar, sem titubear.